Carismático, é com grande alegria que hoje iniciamos um novo projeto aqui na RCC de Russas, Diocese de Limoeiro do Norte. Eu me chamo Jamile e nós vamos iniciar o novo projeto, o Fala Carismático. E nesse projeto vai englobar muitas coisas, como podcasts, apresentações, então fica ligadinho aí para você não perder nada do que vai acontecer por aqui. E hoje, no nosso primeiro podcast de apresentação, a gente vai entrevistar a Marcela, ela que já foi coordenadora do grupo NG, aqui de Russas, né, a Nova Geração, e ela vai agora se apresentar. Olá, gente! É um prazer estar aqui, né, iniciando esse projeto com vocês. E realmente me chamo Marcela, né? Tenho aí uma história de 10 anos com a Renovação Carismática Católica aqui de Russas e fui coordenadora do Grupo Nova Geração por 4 anos e atualmente estou na secretaria, né? Hoje sou secretária da nossa coordenadora Eliane, né? E vamos conversar muito aí sobre toda essa trajetória desses 10 anos que, graças a Deus, eu participo desse movimento. Louvado seja Deus, né? E Marcela, como é que foi assim o seu início, a sua trajetória na renovação, né? Se desde sempre você é católica, né? Se você é de berço católico, se a sua família é de berço católico, né? Como é que foi aí desde o início, né? Então, na verdade, na minha história não se deu assim com tudo perfeitinho no começo, né? A minha família não era assim totalmente de berço católico, né? Na verdade, eram aquelas pessoas assim que tinham a fé em Deus, né? Mas não buscavam nenhuma religião, né? Não se firmavam em nada, passeavam por muitas, né? Mas não tinham essa perseverança, né? Em ser realmente católicos de verdade, como hoje a gente entende que é necessário, né? Sim. Mas eu não fui batizada quando criança, eu não tive, né, nada disso de primeira comunhão, de fazer crisma, como a iniciação cristã mesmo que normalmente as pessoas têm. E a partir desse momento que eu conheci a renovação foi que eu tive esse primeiro chamado, né, essa vontade de fazer todo esse meu processo, né, de iniciação cristã e tudo mais. Então, meu batizado se deu, eu já tinha 15 anos, né? E logo nesse mesmo ano eu já ingressei, né, na primeira Eucaristia, já busquei me preparar para o meu crisma, fiz a consagração Nossa Senhora, então foi aquele chamado, combo, né? Aquele combo. Aquele fogo inicial ali, mas que me resgatou ali naquele momento, né? E assim, Marcela, como foi que você assim conheceu a renovação, né? Se foi através de algum amigo, porque eu acredito que nesse tempo as redes sociais não eram muito ativas ainda, né? Como é que foi que você realmente conheceu? Foi justamente por uma pessoa, né, que já fazia parte, e ele me convidou, era um amigo meu de escola mesmo na época, né? Então eu entrei aqui na renovação, eu tinha 13 anos, em 2015, eu ainda ia completar os 14, né, que eu completo lá pelo final do ano. E aí ele me chamou, me convidou, disse que era muito legal, e aí eu vim fazer, né, essa experiência, né, do grupo de oração. Já foi com o grupo Nova Geração, né, que graças a Deus aí estamos até hoje, mas foi esse chamado inicial. E aí eu cheguei aqui, né, sem saber muita coisa, sem ter muitas pessoas conhecidas, foi só mesmo esse amigo que eu tinha em comum aqui nesse espaço, e era um espaço lotado de jovens, muita gente dançando, muita gente animada, assim, eu sempre fui muito tímida, então a gente tinha um processo aqui, né, que a gente fala que era o pessoal que fica nas janelas, né, eu era dessa turma. Essa galera aí. Ali do ladinho da janela, olhando aquele pessoal fazendo aquelas coreografias e tudo mais, né, e o primeiro impacto que eu tive foi dessa alegria de Deus, porque eu não sabia que existia isso dentro da igreja, principalmente da igreja católica, né, como eu falei assim, meus pais, eles passearam, né? Minha família como um todo passearam por muitas religiões ali, né? Por muitos espaços. Então eu já havia visto, assim, algumas coisas de jovens em outros lugares, mas até então, na Igreja Católica, eu ainda não havia experimentado essa alegria, assim, de Deus, né? Verdadeira. Isso foi o que me tocou muito, porque para mim soou como diferente de todos os outros lugares que eu tinha estado até então, né? E aí isso me chamou a atenção até que eu comecei a vir, mesmo sem entender muita coisa, como eu falo, eu não tinha um entendimento anterior sobre nada, né?
Mas eu me apaixonei por aquilo, fui criando laços e fui perseverando, né? Semana a semana no grupo de oração. Que interessante, né? Você vê um convite, como é importante, né? A gente convidar, porque a gente não sabe quando aquela pessoa vai dizer sim, né? Mas uma hora, quando Deus quer, Sim. a pessoa vai, toca no coração e é isso, né? Deus sabe a hora de tudo. E, assim, qual foi aquele... Já estava caminhando, né? Já estava perseverando, mas quando foi assim, de realmente... É isso aqui, porque tem aquele encontro verdadeiro, né? Que você fica extasiado, né? O meu foi no Vida Nova, o seu... Como é que foi esse daí? Então, para mim, acho que o processo foi muito, para alguns, lento, né? Porque tem pessoas que já chegam aqui porque já vivenciaram esse encontro e começam a perseverar no grupo de oração, né? Para mim, o processo foi um pouco inverso, né? Como eu disse, eu me aproximei da renovação, eu comecei a participar do NG, né? No meu grupo de oração, mas ainda assim, o Senhor me moldando. Como eu ainda não tinha, né, esse entendimento de quem era mesmo o Senhor, de nada da Santa Igreja mesmo, eu acho que o Senhor foi me preparando por um tempo até ter esse encontro que a gente chama de encontro pessoal mesmo com o Senhor, né? Então, em 2015 eu iniciei, eu passei ali um ano um participante assim até meio escondido, que eu era ainda meio quieta e tudo mais, então às vezes as pessoas nem percebiam tanto a minha presença ali, mas eu ia ouvindo, eu ia absorvendo, né, das pregações, eu ia entendendo, isso me deu esse chamado de buscar, né, os sacramentos, como eu mencionei. E aí em 2016 eu iniciei um processo que na época chamava-se de pré-servos, né, que hoje a gente entende como processo formativo da renovação. Pela essa vontade e esse amor que o Senhor já ia colocando no meu coração, mas muito aos poucos, muito para compreender, para sentir na minha vida mesmo, assim. E aí, nesse período, eu ainda não tinha idade para ir para uma Vida Nova, porque eu ia completar só em outubro, a Vida Nova era em fevereiro, né? No ano que eu cheguei já tinha passado, no outro ano eu ainda não tinha idade, então no terceiro ano mesmo de ingresso aqui na renovação, foi quando eu experimentei a Vida Nova. E ele é realmente uma mudança de vida para todo mundo. Eu acredito que esse encontro mesmo, esse retiro que a gente tem a graça de realizar, ele muda realmente as vidas das pessoas. E para mim foi também aí. Eu considero que meu encontro pessoal mesmo se deu no Vida Nova. Porque até então eu estava perseverando, mas assim... Faltava alguma coisa, né? Isso, aquela certeza do porquê está, né? Do sentido verdadeiro, né? Isso. E aí aquele momento é uma coisa assim que a gente sempre vai lembrar, né, desse encontro. Que eu tinha passado por muitas coisas no meu 2016, né? Eu digo que foi o ano mais assim complicado mesmo da minha vida naquela época. E olha, eu já estava vindo para o grupo de oração, né? Tempo já, né? Algum tempo. Mas ainda estava passando por muitas coisas, relacionamentos, tanto de amizades quanto afetivos mesmo, né? Que não me traziam muitas coisas, não me traziam para perto do Senhor da forma como deveria. Coisas que a gente tem que se despojar ao longo do tempo, né? E naquela época também eu sofri um luto mesmo, assim, dos meus avós, muitas coisas que mexeram com o meu emocional. E eu me culpava de muita coisa naquela época. Então, naquele Vida Nova, o Senhor, ele olhou literalmente para mim e pela boca de um dos pregadores, né, o Senhor falou uma coisa que me marcou, assim, porque era uma oração muito pessoal que eu fazia em casa, né? Em casa, às vezes, eu não tinha coragem de me olhar no espelho, porque às vezes eu olhava e eu me culpava por tudo que eu estava passando, por ainda não ter essa decisão tão firmada como deveria, mesmo com um tempinho ali de caminhada, por me sentir só muitas vezes, né? E um dia eu tentei olhar para o espelho e eu disse, eu não consigo. E isso passou, né? E naquele Vida Nova, o pregador falou, tem uma jovem aqui que não consegue olhar para o espelho, que se culpa, e o Senhor está dizendo que não é culpa sua, que você não pode se culpar. E ali eu senti Deus falando comigo diretamente, né? Então, é uma coisa que a gente não tem dúvida. Quando a gente escuta, a gente sabe que é pra gente, né? E a partir dali, muitas e muitas coisas foram se moldando na minha vida
e não dava mais para voltar, né? Assim, foi um amor que eu senti que a partir dali eu só queria retribuir de todas as formas que eu pudesse, né? E é interessante, né, Marcela? Porque, assim, parece que cada vida nova, né, cada evento desse que é de encontro pessoal mesmo, parece que é específico para aquela alma, né? Embora resgate muitas, mas parece que o Senhor vai diretamente, especificamente, né? É bem interessante isso, né? Uhum. E agora eu queria saber, Marcela, como é que foi, assim, a sua família no pós, né? No pós tudo isso, porque de uma certa forma a gente volta de um evento desse e também vai caminhando assim normalmente. É como se uma mudança radical realmente, né? Como é que a sua família lidou com isso, a reação deles? Porque normalmente é bem difícil, né? Ainda mais para aqueles que não têm uma caminhada dentro da igreja. Como é que foi nesse sentido? Sim, realmente foi uma mudança. O Senhor vai mexer em tudo, né, na nossa vida. Como eu disse, eles não tinham, né, esse encontro, né? Eles não tinham essa vivência dentro da igreja. E no começo sempre acontece aquilo, né, de que a gente fala aqui dentro da renovação, que é os pais dizendo: pegue logo sua rede, se mude logo para lá, né? Então eu vivi muito isso, porque realmente eu me engajei muito, né? Comecei a participar de tudo que a renovação podia proporcionar. Aí vem logo aqueles questionamentos: essa menina vai ser freira? Né? Porque eu entendo que às vezes é uma preocupação da família, né? Assim, por não entender o que são as vocações e tudo isso que envolve, né? Assim, e às vezes esse medo de ter o filho longe, né? Dessas questões que envolvem tudo isso. Mas eu passei naquele estranhamento inicial, né? Mas aos poucos a minha família foi acabando se engajando também, né? Vendo ali, a minha mãe diz assim que vendo muito o meu exemplo também, mesmo que a gente não seja nada, né? Mas quando a gente começa a viver, as pessoas veem a diferença em nós, né? Daquilo que a gente era antes do que somos agora, né? E hoje em dia eu vejo assim uma mudança gigantesca na minha família, né? Meus pais, eles já viviam juntos, né, há 20 anos, eles tinham um casamento civil, né, e tudo mais. E eu tive a graça de vê-los ter mesmo assim um matrimônio, né, o sacramento. Eu disse até brincando com eles: vai ser meu presente de 18 anos. Que presente, viu? Né? E eu tive essa graça, assim, e eu lembro muito nitidamente, que eu guardo muitas memórias, que foi uma cerimônia assim, muito simples, né? Só mesmo pelo sacramento, porque a minha mãe começou a ter o desejo disso, né? Então, nisso aumentou essa vontade para ela, e eu vi a ação de Deus aqui, naquilo também. E eles fazendo a cerimônia após da missa das 6 horas, que a gente tem, né? Sempre, todos os dias. Então, não teve ornamentação, não teve muitos convidados, era só pelo sacramento. E saindo da missa, uma das pessoas muito especiais aqui da renovação, né, a dona Edilene, me parou e ela me abraçou e ela disse assim: olha, isso aqui é fruto já de tudo aquilo que o Senhor já vem fazendo na sua vida, né, que você já vem se doando, né? Então isso a gente marca, né, porque a gente vê a ação de Deus nas pequenas coisas. E o meu pai era o mais difícil assim de se engajar ali, e até ele também, ele um dia conversando em casa, ele disse assim que sentia a diferença após o matrimônio mesmo, né, o sacramento. Então, são muitos detalhes que Deus vai fazendo, né, na vida. E hoje a minha mãe, ela é muito de dentro da igreja, tenho a graça assim, de hoje ela participar até de grupo de oração, né, ser fiel ali nos rosários e tudo mais, mas por um processo lento que a gente vai construindo através do exemplo também, né, porque se fosse só assim uma coisa momentânea, né, do meu dia de vir aqui só para brincar ou só pela diversão ou algo do tipo, ela não veria mudanças em mim que fariam ela querer também viver isso, né? Então, eu vejo que é uma transformação assim completa na nossa vida e mexeu muito com a minha família nesse ponto também, né? É bem interessante, né? Porque basta que um se levante na casa, né? Que os outros, embora demorem muitos anos, mas uma hora, sim, o Senhor vai lá e começa a transformar, agir naquela vida. E é muito gratificante a gente ver isso, né? Porque foi através do nosso sim que uma outra pessoa, pelo nosso exemplo, embora, né? Sim. Somos miseráveis, né? Mas através do nosso sim, a pessoa
ela sente aquele desejo, né? Então, como é importante também o nosso exemplo dentro de casa, né? E, assim, os seus amigos da época, né? Como é que eles lidaram com isso? Essa menina agora só dentro da igreja, não quer mais nem... Como é que foi a questão dos seus amigos mesmo, que não frequentavam a igreja, né? Nessa época, né, que eu falei, assim, que foi em 2016 o período mais crítico para mim, eu estava com 1 ano, mais ou menos, né, que tinha entrado na renovação, e eu já tive uma ruptura ali. Acho que Deus me preservou até desse sentimento de as pessoas me deixarem por estar entrando na igreja, que eu sei que muitas pessoas passam por isso, né? Porque os nossos gostos, né, as nossas vontades, nossos valores, eles mudam muito, né? Quando a gente encontra mesmo a presença verdadeira de Jesus. E eu sei que é um processo que às vezes acontece, de rupturas de amizades e tudo mais, nesse processo, né? Mas eu já vivi isso antes, porque na época, assim, eu estava passando para o ensino médio. Então, eu tinha amigos desde os 2 anos de idade que iam comigo até aquela época, até 2016, mas muitos saíram da escola onde eu estudava, muitos saíram mesmo da minha convivência, e foi uma das coisas que na época me fazia sentir só, né? Então, nesse processo, eu já estava vivenciando esse afastamento. E alguns que restaram vieram comigo nessa época, né? E tiveram esse primeiro encontro e a gente viveu esse se apaixonar por Jesus juntos, né? Alguns poucos continuaram ali naquele processo. Mas eu nunca senti essa sensação de que alguém estava saindo de perto de mim porque eu estava igreja, trocando, né, ali as minhas escolhas do meu dia a dia, entrando ali na igreja. Porque eu acho que Deus me preservou disso. Porque eu acredito que ele sabia que isso poderia mexer muito comigo, já que eu sou uma pessoa que eu gosto muito desses laços, né? E gosto de criar laços fortes. Então, acho que o Senhor até nisso pensou, nesse pequeno detalhe. E eu nunca tinha nem pensado sobre isso também, que isso pode ser até um dos afagos de Deus nessa época da minha vida. Pequenas coisas, né? Que a gente nem realmente presta atenção, né? Mas que o Senhor já estava ali nos reservando, né, para algo no futuro. Você falou aí em relação de algumas coisas mudarem, né, quando a gente tem esse encontro dos nossos pensamentos, da nossa visão. E assim, mediante a isso, algum momento você teve algum combate consigo mesma, no sentido de, tipo assim, antes eu pensava dessa forma e agora eu penso de um jeito e ficar, mas por que isso está acontecendo? Ou alguma coisa nesse sentido que a visão muda, né? Tudo muda quando você tem esse encontro, né? Sim. Eu acho que, mesmo na minha experiência, assim, eu acho que o mais delicado foi eu entender que a Igreja Católica era aquele lugar assim onde o Senhor está verdadeiramente presente. Acho que para mim esse foi o maior embate nesse meu começo, por eu ter esse costume familiar de convidaram a gente para um culto, convidaram a gente para minha família frequentou avós e tudo, centros espíritas, e com muita naturalidade. Então, para mim, foi uma diferença muito grande eu conseguir assimilar isso. E eu entendia, assim, eu sentia essa verdade em mim, mas na minha mente era muito difícil eu compreender, porque foi muito naturalizado na minha família antes de eu entrar na igreja isso. Então, até digo assim que no começo eu tinha uma dificuldade até de me sentir aberta à ação do Espírito Santo por todas essas confusões mesmo que essas vivências em outros espaços iam causando na minha cabeça, né? Eu tinha um medo de me entregar e o que é que vai acontecer comigo a partir disso, né? Mas eu acho que esse foi o principal ponto, porque Deus ele foi muito assim cuidadoso comigo, que mesmo antes de eu entrar dentro da igreja, eu já me sentia um pouco deslocada no mundo, assim, né? Então, eu já não era uma pessoa que gostava de festas, eu já não era uma pessoa que estava em ambientes, assim, onde era propício a esse tipo de coisa. Eu já me sentia um pouco deslocada, meus amigos já brincavam com a minha cara de que eu já era, tipo, uma senhora, alguma coisa nesse sentido, porque eu sinto assim que o Senhor ele coloca em nós o desejo do céu, mesmo em meio a qualquer coisa. Por isso que muitas vezes a gente
sente que a vida não tem tanto sentido, porque a gente ainda não encontrou muito ele nessa presença, né? Então eu já sentia que a minha vida ali faltava alguma coisa, porque eu não me encaixava totalmente, né? Então a maior dificuldade eu acredito que foi nesse ponto, porque o resto assim eu já vinha preparando passo a passo para um dia isso acontecer, né? Um dia eu encontrar ele de verdade. Essa questão, né, que há dentro de nós o desejo de Deus, né, e que nada, embora é uma vida meio que alegre, né, mas falta alguma coisa. Sim. Né? Você pode ser a pessoa que tem tudo, mas se não tiver Deus, aquela verdade dentro de você... Sim, tudo vira algo muito passageiro, né? Uma felicidade, um prazer ali que fica muito na superfície, né? Que a gente não suporta alguns sacrifícios, que a gente não suporta algumas dificuldades. Quando vem algo, a gente já desmorona, né? Em Deus é diferente. Algumas dificuldades vão surgir, algumas coisas vão ali se aparecer, mas não existe a dúvida se Deus está ali com você ou se não existe aquele sentimento de solidão mesmo, que às vezes a gente tem, né, no dia a dia, sem encontrar o Senhor. É engraçado, assim, às vezes eu faço essa comparação, né, de que antes eu tinha uma rotina muito vazia, né, e hoje eu não tenho como ter uma rotina vazia, né, a renovação preenche tudo e também passa adoração, né, então eu fico me perguntando às vezes como é que eu conseguia, né, assim, viver daquela forma e falta, porque Deus, Ele é o único que preenche, né, então... Essa sede que nós temos, né? Sim, com certeza. A sede incessante, né? E, além disso, né? Teve mais alguma dificuldade ou algum medo, alguma coisa nesse sentido? Ou se foi realmente isso, somente isso? Eu acredito que sim, porque é daquele dia, né, que eu falei para você aqui, desse encontro pessoal, eu não tive mais dúvidas, assim, de nada. É aquele sentimento de que você se encontrou com o propósito da sua vida, né? E eu digo sempre que eu fui tão amada naquele momento, assim, eu fui tão preenchida de amor naquele momento, que a gente não consegue pensar em absolutamente nada a não ser retribuir esse amor. Não tem como. Então, assim, ali eu já dispus assim toda a minha vida, eu já abri mão de tudo que eram aqueles meus planos para colocar nas mãos de Deus, porque é como a gente diz, até ali eu andava com os meus planos e muitas vezes falhava em muitas coisas, né? Caía em algumas coisas que eram erradas ou que me afastavam de Deus, mas dali em diante o desejo, pode ser que eu erre, e eu erro sempre, né? Pode ser que eu entenda de forma errada pelo meu raciocínio meramente humano, mas assim, o desejo intrínseco mesmo, né? Aquilo que vem de dentro é que seja para retribuir esse amor. A oferta, né? E essa certeza que a gente tem, né? Esse primeiro encontro, um encontro verdadeiro, ele gera no nosso ser o desejo de retribuir, né? Se a gente não tem esse desejo, então, sinto muito, você não se encontrou verdadeiramente com Deus, porque o desejo, né, do serviço, o desejo de se doar a sua vida, é aquilo que é o selo que Deus lhe encontrou. Exatamente, eu acho isso muito... É uma prova mesmo, porque de que bastaria, assim, do que iria adiantar, encontrei esse amor e guardei para mim. E como é que você vai viver dessa forma, né? O próprio Senhor pede para que a gente anuncie a palavra dele, né? Então, se eu encontrei isso e eu quero guardar só para mim, eu quero me acomodar naquilo que, basta me preencher, vai se esvaziando, vai perdendo os frutos. Quais são os frutos que você vai dar nesse movimento de só se beneficiar, né? Assim, então, o serviço, essa doação, ele é uma resposta realmente natural de quando você encontra o Senhor, porque você quer anunciar para todo mundo que essa verdade existe, que essa vida é totalmente diferente do que a gente já está acostumado, né? Então, há essa vontade, esse desejo de anunciar. E isso é muito natural. E é como é necessário, né? Porque se não tiver essa certeza, né, de seguir algum caminho dentro dessa verdade, logo você vai se perder, porque você não vai ter onde se segurar, né? Encontrei com Deus, mas não tenho ali um serviço, algum movimento, então... Sim. O serviço, ele nos sustenta, né? Embora esteja tudo desabando, né?
Acredito que já muitas vezes ele deve ter dado, quero sair, quero desistir, mas não, Senhor, foi pelo Senhor, tô aqui pelo Senhor, né? Então vamos seguir. Nesse seu período, né, você foi descobrindo muitas coisas, mas teve algum santo, alguma santa assim que lhe ajudou muito, ou que vem lhe ajudando desde esse período? Olha, da sua devoção aí, teve algum? Com certeza. Eu tenho uma devoção muito especial assim por Santa Terezinha, que eu sei que é o xodó de muita gente, né? E ela, assim, eu me encontrei meio que por acaso, mas não por acaso, né? Porque ela escolhe, né, aqueles a quem ela quer cuidar. E eu comprei uma vez o livro, né, A História de uma Alma, porque eu ouvi falar dela, eu ouvi falar muito da história do amor, né? E eu me identifiquei muito nisso porque eu entendo que Deus, como eu te falei na minha história, né, ele cuidou muito de mim. Para algumas pessoas, essa conversão, né, esse início desse processo, ele passa pela dor, ou ele passa pela, sei lá, pela inteligência mesmo, a pessoa compreender aquilo de forma até mais intelectual, né? Mas para mim foi muito pela via do amor, né? Foi esse amor que transformou tudo. E eu me identifiquei muito com Santa Terezinha nesse ponto, né? Que ela trazia uma vida tranquila até, ela não era uma pessoa que tinha sofrido muitas questões ali, ela sofreu mais naquele emocional dela, né? Ela teve perdas, ela teve questões que eram muito mais ligadas ao seu próprio emocional, às suas emoções, e aquilo me conectou um pouco com ela também, porque naquele meu período eu estava passando por coisas emocionais, mas é essa via do amor, que Deus, assim, tipo, separou Santa Terezinha, e eu sinto que Deus fez isso comigo também, sabe? E eu lendo o meu livro, se eu tivesse trago aqui para vocês, ele é cheio de post-it do início ao fim, até hoje, assim, eu separei, categorizei por cores, tipo, de coisas que eu achei interessante, de coisas que eu me sentia parecida com ela, de coisas que eu me via nela ali naquela situação, de frases que me tocavam. Então, eu tive uma conexão muito forte com ela, assim, nesse momento. E ela foi se apresentando para mim coisas muito engraçadas, assim, do meu dia a dia, em pequenas coisas mesmo. Uma delas, inclusive, foi que no meu 3º ano, eu ia fazer o Enem, como todo mundo, né, e tal. Por até um desejo do Senhor, eu entendo muito também que eu já sabia o que eu queria cursar, né? Hoje eu sou psicóloga e aquilo já estava muito certo. Era uma sensação de que era o que eu sabia fazer, o que eu precisava fazer. Passava pela minha missão também. Mas eu ia fazer o Enem, tinha pago tudo, feito todos os processos. E aí eu fui fazer uma visita uma vez com meus pais nas faculdades da região. E entrando em uma lá, que era dita como católica, assim, eu senti que ali era minha casa. Eu senti como se Santa Terezinha estivesse lá comigo. E eu fui ver a faculdade que eu fiz, ela é da Associação Santa Terezinha. E eu senti uma paz muito grande. E aí, eu voltando para casa, eu cheguei, fui olhar, deu vontade de olhar os papéis ali do meu Enem, como é que estava chegando perto. E quando eu entrei no site, constou como não pago. E eu tinha pago. E aí eu fiquei, o que é que eu faço e tal? E não consegui encontrar o comprovante de jeito nenhum. Mas aí eu fiquei em paz, porque eu senti que o meu lugar ia ser aqui. Porque talvez se eu fizesse o Enem, eu ia para Fortaleza, que é a capital, eu ia, né, ter um deslocamento maior, né, e abrir possibilidades maiores para mim, que não era o que Deus queria para mim naquele momento. E é tão assim, eu senti tanta confirmação disso, porque passou o primeiro dia do Enem, eu encontrei o comprovante de pagamento e já não podia mais fazer nada. Mas ali eu fiquei em paz, porque eu senti que Santa Terezinha também tinha escolhido aquele canto para mim. E realmente, com isso, eu pude estar no grupo de oração, eu pude ser coordenadora do grupo de oração naquela época que precisava tanto, que era uma época mais crítica, assim, que talvez o grupo pudesse até acabar por necessidades maiores. E se eu tivesse ido para Fortaleza, se eu tivesse saído daqui, dessa redondeza mesmo, de poder estar aqui todo dia, talvez isso não tivesse acontecido, né? Isso é um assunto que eu quero deixar mais para frente, né? Mas entrando nesse assunto de coisas engraçadas, né? Teve algum momento, assim, que foi muito engraçado nessa sua trajetória,
que você disse, meu Deus, né? Alguma coisa nesse sentido, de engraçado que você... Nossa, aí... De descontrair, né? Eu acho que é um pouco difícil para mim dizer isso, porque para mim eu vivo muitas coisas dessa todo dia, sabe? Assim, a convivência com os irmãos, que assim, a nossa movimento, né, permite, já traz tantas coisas. Então, praticamente toda viagem de ministério, todo encontro que a gente faz, muito engraçado, né? Tem muita coisa assim que a gente vive, sabe? Uma coisa que eu lembro, assim, que é engraçada, que até hoje a gente faz piada dentro do ministério, é que a gente não consegue ter um lazer muito tranquilo. Sempre os nossos lazeres, assim, o nosso momento de lazer é mais conturbadinho. Então, a gente já vivenciou muitas coisas engraçadas, tipo, uma casa que a gente foi, a gente quase ficou preso, porque a maré era numa praia, a maré subiu demais e a gente não conseguia sair de carro. E a gente louvando a Deus e achando engraçado e rindo do problema. Quase perdendo todo o Ministério da Renovação de Russas, mas... Mas são coisas que a gente... Até hoje a gente ri muito, assim, e não torna algo problemático, né? Assim, mas como a gente tem a convivência com os irmãos, assim, faz tudo em comunidade mesmo, tudo se torna mais leve, mais tranquilo, né? Se fosse eu sozinha naquela situação, eu ia estar desesperado. Meu Deus, meu carro vai ser engolido por uma maré... E é isso, mas com eles tudo se torna mais tranquilo, né? Agora, passando assim de assunto, né? Você já entrou aí na questão do ministério, mas antes de falar do ministério, eu queria falar um pouco sobre esse chamado, né? A ser coordenadora, se antes desse chamado a ser coordenadora, o que é que você estava fazendo? Você estava só participando, servindo na acolhida, né? O que é o que de costume, né, no Cenáculos, como é que foi até chegar, né, a coordenação do NG, né, que você passou 4 anos, bastante tempo, como é que foi para chegar nessa coordenação? Então, como eu disse, sim, eu passei nesse período, um período só participando. Quando eu iniciei esse período de formação, né, o meu serviço era catar copo no chão, né, era arrumar as cadeiras, e eu fazia muito feliz, tá, porque só de estar ajudando de alguma forma era ótimo, era estar na lanchonete quando tinha festa de São Sebastião, né? E o que é que me fez, assim, sentir a certeza de que eu iria estar ali na coordenação por vontade de Deus, né? Porque é vontade do Senhor, né? A gente até brinca, assim, que nenhuma coordenação aceita porque quer. É muito difícil alguém, assim... aceitar uma coordenação ou algo nesse sentido por vontade própria. Sempre é um chamado de Deus que a pessoa sente que tem que aceitar tem que fazer, e que precisa, né? E nessa época, eu estava participando do grupo de oração, tinha iniciado já meus processos formativos e tal. Em uma oração em casa, eu sentei assim, eu tenho um quadro do Pantocrato, né? Que fala muito comigo. Assim, quando eu rezo, olhando para ele, eu sinto muita presença de Deus. E eu estava rezando, e aí me veio assim o Senhor falando para mim, se um dia eu te pedir para coordenar um grupo de oração, você aceita? Isso muito audível, é algo que o Senhor faz muito no nosso início de caminhada, assim, para mostrar que Ele não está brincando, que Ele está presente ali, né? Às vezes, quando a gente vai amadurecendo ali na fé, Ele não precisa se aparentar, assim, né? Se apresentar tanto. Mas naquela época eu precisava disso, né? E eu, na hora, meu Deus, sim, com certeza, sabia claro. Nem o que era, né? Claro que sim. Com certeza, faça o que o Senhor quiser. No outro dia, a coordenação do grupo me ligou. Marcela, você já tem tal processo? Você já tem isso, já tem isso? E eu checava tudo ali, né? Já tinha todas essas partes do processo formativo. Aí a coordenação disse assim, é porque a gente queria você no núcleo do grupo de oração, no outro dia dessa oração. Caramba. Aí eu disse, tá bom, o Senhor disse que sim, eu vou dizer sim para o Senhor e dizer não quando a oportunidade chega, né? Quando a missão chega. E aí eu fui, iniciei, passei vários anos em núcleo, né, de grupo de oração, em outras coordenações de outros coordenadores. E quando chegou o dia de eu precisar assumir o grupo de oração, eu já vinha com aquele sentimento, eu não consigo mais, né? Já passei anos em núcleo, não é para mim, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu pisei na calçada da renovação e eu ouvi de novo aquela voz daquele dia daquela oração, né? Se eu te pedisse para coordenar, o que você diria?
E eu me veio no coração, eu já disse sim naquele dia. Então, se nessa eleição for eu não vou poder dar outra resposta. Eu já disse sim. Né? Então, mesmo chorando, dizendo lá para todo mundo, gente, eu não consigo, é muito para mim, eu não sou capaz, mas aí a presença de Nossa Senhora também foi muito forte, porque uma das pessoas também lá, né, proclamou que Nossa Senhora estaria me ajudando, me auxiliando nesse momento, e foi o que aconteceu, né? Eu aceitei porque eu já tinha aceitado muito antes de acontecer, né? Então, e para mim Deus não se contradiz. Se ele falou alguma coisa para mim, eu confio firmemente, porque Deus não vai dizer, ai, desculpa, errei. Né? A gente é que, pessoa, né? A gente que às vezes não aceita o que Deus quer, né? Mas Deus não se contradiz. Então, eu também não posso dar uma resposta dupla para ele. Eu não posso dizer sim um dia e no outro dia dizer não. Né? E nesse período assim que você meio que assumiu o grupo Nova Geração, né? Havia muitas dificuldades em questão da... não sei se já nesse primeiro, né? Mas assim, nos 2 últimos anos tinha poucos jovens, né? Acho que na sua coordenação ainda cheguei a vir para um grupo da pandemia, então acho que já era você, né? Já era assim, uma coisa bem separada, mas era poucos jovens, né? Então, qual era a coisa mais difícil assim nesses primeiros anos, né? Sim. Primeiro foi porque nesse ingresso, né, quando eu comecei a coordenação, houve um esvaziamento muito grande de serviço mesmo, de servos. Então, nessa época, eu precisei me ajoelhar ali diante do Senhor, porque os servos que existiam estavam alocados em outros serviços, né? Então, o meu núcleo não tinha ninguém que pudesse estar comigo naquele momento, que já tinha sido formado ou que tinha vivido alguma coisa nesse sentido. Não havia mais. Então, o primeiro desafio para mim foi esse, foi rezar e Deus me indicar nomes de pessoas que poderiam me ajudar naquele processo. E Ele me indicou nomes maravilhosos, né? Assim, então, a gente iniciou com o nosso núcleo pequeno, com 4 pessoas que não eram formadas, que eram apenas participantes de grupo de oração, mas que Deus já tinha mostrado ali uma maturidade e um desejo de aprender. Então, esse pessoal a gente foi formando durante esse tempo e eles foram pegando no embalo comigo ali, né? Então, meu primeiro ano de coordenação foi dessa forma, ali ensinando até aqueles, né, que estariam comigo para cuidar das ovelhas que foram confiadas a nós, né? Mas foi um processo maravilhoso, porque essas pessoas eram mesmo muito compromissadas. E depois disso, veio a questão da pandemia, porque daí iniciaram os grupos online, porque a gente não queria deixar de fazer, né? Então, a gente passou por todo esse período de fazer os grupos de oração pelo Meet, que dava ali 4 pessoas, eu, o núcleo, a pessoa que ia cantar, o pregador e 2 para assistir, assim. E a gente perseverou um tempo muito grande desse jeito, mesmo a gente vendo que não tinha tanta gente assim, mas a gente sentia que era a vontade de Deus que a gente tivesse, que a gente não parasse. Até como você disse, o serviço ele nos sustenta. Então, talvez foi um período muito mais para nós, para a gente se sustentar naquilo. E depois veio essa volta de quando você participou, porque foi um período muito longo que os participantes não eram tão assíduos assim no grupo online. Então, imagina essa volta. Com quem? Tanto tempo assim que não tem grupo presencial, né? Então, a gente fez Vida Nova online, a gente fez NG Encontro online, e depois voltava presencial, foi aquela coisa arrastada. Tentar chamar de novo, né? Mas Deus perseverou muito assim com a gente, assim, Ele foi muito fiel. E até o rema do NG naquela época era muito sobre isso, né? Que o rema a gente recebe, né? Eu recebi aquela passagem que no dia da minha eleição, né? Que era o Senhor dizendo assim, que a ovelha perdida Ele ia reconduzir, Ele ia curar a doente, Ele quem ia fazer, Ele quem ia trazer e apacentar as ovelhas dele. Então, foi isso que Ele fez, né? A gente estava lá fazendo o nosso serviço e o Senhor trazendo as ovelhas que precisava, né? Interessante, né? E assim, como é que foi para esse resgate, assim, como foi que os jovens começaram a TNG, vamos participar, que começou, porque assim, acho que brotou
brotou participante em 2023, né? Que Sim. eu lembro que em 2023, assim, começou os jovens, muito jovens, e aí, a partir, né, das redes sociais, em que vocês começaram o engajamento também nas redes sociais, que foi ali que eu retornei, né, pro grupo e estou até hoje. Então, como é que foi, assim, como foi que começou a chegar esse pessoal lá em 2023? Eu acredito que só pela misericórdia. Só pela misericórdia de Deus, porque, assim, éramos poucos, né? E nessa situação que eu contei para você, então a gente fazia o nosso máximo. A gente fazia tudo que dava, mas a gente não tinha como fazer muita coisa, né? Pela quantidade de pessoas e tudo mais. Mas a gente confiava muito em Deus. A gente estava sempre escutando o que o Senhor queria que a gente fizesse. Então, eu acredito que foi isso, sabe? E as pessoas foram aparecendo, foram surgindo. E o diferencial, né, que a gente teve em 2023, como você disse, foi o acampamento, né, do Vida Nova novamente. Porque, primeiro que foi um Vida Nova que a gente planejou em pouquíssimo tempo, porque estava retornando ali um pouco também do período da pandemia e tudo mais, né? Então, foi difícil para ter essa liberação de fazer um encontro maior com mais pessoas, né? Então, já foi uma questão, assim, que foi um pouco difícil para nós, mas a gente conseguiu organizar tudo, com graça de Deus, e foi um acampamento em que o maior número de pessoas que estavam lá se decidiram a servir, a estar no serviço, a se dedicar a Deus. Então, dali saiu um grupo de pessoas assim dedicadas mesmo, e por graça de Deus, porque ele sabia que a gente precisava daquilo, né? E as coisas foram evoluindo, mas muito naturalmente, muito assim pela nossa fé mesmo no que ele tinha prometido para nós, né? Confiança, né? Assim, demorou um tempo, né? Acredito que você tenha passado um tempo assim pedindo, né? Para que viesse esse pessoal, porque precisava, né? Sim. Precisava e veio, né? A confiança no Senhor. Sim. Né? Porque hoje está aí o nosso grupo, né? Cheio, graças a Deus. Graças a Deus, né? E agora, passando mais um pouquinho desse assunto, eu queria saber sobre o Ministério de Música, né? Que atualmente você serve, né? Serve muitas coisas, mas principalmente no Ministério de Música, né? Como é que foi esse chamado que Nosso Senhor lhe fez? E há quanto tempo também você já está nesse ministério? Nossa, tá. Eu sempre cantei criança, tá? Assim, em casa. Eu tenho uma relação com a música muito forte mesmo, assim. Acredito que porque Deus já queria que eu vivesse esse chamado mesmo. Porque não tem muito... na minha casa, as pessoas não tinham muito esse costume, então não era algo muito natural, mas eu sempre vivi isso. Mas a música, para mim, sempre foi um lugar tão importante que me travava. Então, eu não conseguia cantar para pessoas, eu não conseguia estar à frente de ninguém que pudesse me ouvir, porque eu acho que, para mim, eu trazia aquilo como um lugar tão íntimo da minha vida que eu não conseguia expor. Então, eu tinha pânico mesmo, eu chegava a chorar se alguém pedisse assim, para cantar alguma coisa, uma apresentação da escola, uma coisa. Então, eu nunca, antes de começar, né, na renovação, imaginei que isso mudaria. Mas naquele Vida Nova, do meu primeiro chamado, o Senhor também falou isso para mim, de forma muito clara. Ele pediu para que eu cantasse para Ele. Então, tipo, a partir daí, eu não tinha mais escolha. Para mim é assim que funciona. Deus pediu, daí para frente eu não tenho mais escolha, né? E foi um processo um pouco difícil, né? Eu comecei a cantar no grupo de oração, né? A primeira vez que eu cantei foi engraçado, porque o coordenador da época marcou um encontro de Páscoa numa escola. E aí falou comigo para eu buscá-lo, para ir buscar o pessoal que ia cantar e ia tocar para poder levar para essa escola. Eu cheguei, estava apenas o coordenador com um carrão indo para a missão. E aí eu olhei aquilo assim, sim, vai ser só você? Como é que vai ser isso, né? E aí, chegando lá, a gente catou uma pessoa que participava do grupo para tocar violão, que sabia tocar. E eu fui cantarolar a música para a pessoa do violão. E aí o coordenador ouviu e disse, você canta? Venha. Vem também. Então, tipo, ali no susto, foi a primeira vez que eu cantei. Daí, pra frente, eu ia
vivendo a escala de músicos, né? Porque na época a gente tinha uma escala que mais pessoas cantavam no grupo de oração. E eu fui cantando até que eu fui chamada para cantar num dos Vinde Verdes, né? Que foi o jubileu ali e tal. E a gente, quer dizer, após o jubileu, na verdade. E a gente não tinha, estava precisando de back, estava precisando de alguém para cantar, e como eu cantava no grupo, eu fui chamada para isso, né? E a partir daí eu ingressei. Eu fui chamada várias vezes, e assim, ali eu considero que foi o ponto que eu realmente iniciei no Ministério Emanuel, mas meu Ministério de Música começou ali naquele susto daquela missão numa escola, né? Porque daí, enfim, para frente eu continuei cantando até hoje no grupo de oração, que é o meu serviço principal. Além do Ministério de Música Emanuel, que são essas missões fora, né, que a gente viaja, a gente tem missões até aqui também em comunidades, né? A gente vai para muitos interiores para cantar uma celebração, para fazer algo nesse sentido, que é um ministério que é muito lindo e que me salva muito. Mas o meu ministério maior, ele é no grupo de oração, né? E mudou muito a minha relação, com muita dificuldade. Muitas vezes eu chorava ainda, assim, com medo, né, de cantar e com receio disso. Mas como eu dizia que era para o Senhor, como eu dizia assim, o Senhor pediu para cantar para ti, né? Então eu vou fazer isso, independente do meu medo. Muitas vezes com vontade de fugir por medo e achar que eu não era capaz daquilo. Mas eu não voltava atrás porque Deus me pediu. E funciona assim, né? E aí até hoje estamos. É engraçado como o medo paralisa, né? Porque assim, a gente muitas vezes tem um dom, mas por medo, às vezes, de alguma coisa, algum trauma que aconteceu, a pessoa não quer, né? Sim. Mas como o Senhor dá graça, Ele vai conduzindo aos poucos e a pessoa vai desarnando, né? Com todos esses serviços, né? De ser secretária, de participar do ministério, como é que você concilia tudo isso, o seu trabalho, a sua vida de oração, né, a sua intimidade com Deus, tudo isso, a sua vida? Como é que você consegue conciliar tudo isso? É uma boa pergunta. Mas, assim, eu acho que isso tudo se vai mesmo da intimidade com Deus, porque o Senhor vai dando essas oportunidades, né, pra gente conseguir conciliar tudo. O meu trabalho, graças a Deus, também assim, foi uma escolha que eu fiz que me possibilita maior assim, flexibilidade de horários e eu consigo organizar bem isso, né? Com agora o serviço da secretaria, realmente vem mais atribuições, mas é um trio, né, ali na secretaria em si, né? Então, é a coordenadora, temos eu como secretária, tem o tesoureiro também, e fora isso tem o conselho. Então a gente divide, né, essas cargas, né, de tudo que tem que ser realizado, né? Não, a gente nunca está sozinho. E é uma coisa que eu acho linda da renovação, assim, que é uma coisa que para mim faz total sentido. Eu posso estar numa coordenação hoje, mas sempre vai ter alguém que vai me coordenar em alguma coisa. Então, eu hoje estou na secretaria, mas eu devo obediência ao meu coordenador de música, eu devo obediência ao meu coordenador de grupo de oração. Então, isso para mim é muito lindo, né? Porque mesmo que a gente tenha cada um a sua atribuição, outras pessoas vão também ser os nossos pastores e vão cuidar de algumas coisas para nós também, né? Então, para mim, o Ministério de Música é meu abastecimento. Se eu não estiver ali dentro, é onde me conecto com Deus, assim, de forma muito pessoal. Então, se torna esse renovar, né, essa graça renovadora, assim, todas as vezes que eu posso servir nesse ministério. A secretaria também vem como uma missão que o Senhor colocou para mim agora nesse tempo e que eu estou aprendendo a viver também, porque é tão recente, né, mas que eu já vejo a graça de Deus agir em algumas coisas, em algo que eu posso contribuir com a casa em si, com a renovação de Russas. E a minha vida, na minha família, o Senhor já fez muitas graças, né? No meu trabalho também. Então, não teria como eu viver a minha vida sem colocar também esses serviços no meio disso tudo, né? Então, a gente vai ali tendo algumas renúncias, se apertando em algumas coisas, mas no final tudo vale a pena, né? A gente termina com essa sensação de que vale a pena, não faria nada diferente, né? Também vai ter a questão da maturidade, né? Que a pessoa... por estar nesse caminho com Deus, né? Então vai entender tudo isso, a intimidade com o nosso Senhor, a maturidade, né? Então,
tem que estar bem alinhado, né, com o nosso Sim. Senhor, para que a vida consiga realmente, porque às vezes a pessoa acha que se encontrando com Deus, né, não vai ter que fazer meio que nada, né, mas você tem que se organizar. O reino do céu é um reino de ordem. Sim. Então é preciso estar bem alinhadinho com o seu trabalho, com os seus estudos, com a vida interior, né, Sim. com a questão física. São muitas coisas, né, não pode deixar nada estar faltando, porque se o principal faltar, todo o resto vai. Então o seu corpo tem que... Sim, e a nossa vida, a gente não vira assim, não se alimenta, né, apenas do que é espiritual. A gente também tem a nossa vida, né, ordinária, né? Tem as nossas obrigações e que o Senhor deseja também que a gente cumpra elas com responsabilidade, né? Então, não é abandonar tudo nesse sentido, né? Mas quem é leigo, quem está aqui como nós, que estamos em serviços, né, que ainda temos a nossa família, temos nosso trabalho, nossas obrigações civis mesmo, a gente tem que fazer isso também com organização, com responsabilidade e dar testemunho nesses espaços, né? Porque isso mostra também... Somos as luzes, né, nesses locais. Exatamente, então faz parte disso também. E agora falar um pouco sobre o carisma, né? Carisma RCC, no qual nós fazemos parte, né? Em relação ao carisma, sim. Você se sente atraída somente por esse ou algum outro carisma? Você, nossa, esse carisma também, né? Porque tem muito isso, né? Porque logo no início, assim, daqui da Casa de Russas, né? Teve muito isso de beber de outros carismas, né? A gente não se fecha muito nisso. Então, às vezes a renovação, acho muito parecida com a questão do Shalom, né? Com o carisma do Shalom. Então, é bem... Sim, né? Todos nós somos uma família ali que se ramificou, né? Então... A renovação carismática, ela nasce, né, e a partir delas nascem muitas comunidades também, cada uma com um chamado específico, né, com muita seriedade também, né. E Padre Jonas Habib, ele falava que nós somos a renovação carismática em si, né, essa que nós fazemos parte, nós somos a mãe, né, e os outros carismas são os filhos que nasceram a partir dela, né, e eu acho muito lindo que ele sempre dizia, nós temos que rezar pela nossa mãe, né, que é a base, a renovação em si. E isso se estende também a nós, né? Nós temos que rezar também pelas comunidades em si, para que elas cresçam e alcancem as pessoas a partir daquele chamado específico, né, que ela foi criada e fundada, né? Eu, com certeza, acho lindo todos os carismas, né? Vejo a maravilha de Deus em cada um, mas para mim o chamado realmente veio a partir da renovação carismática católica, né? Então, esse carisma que eu vivo hoje, né, do batismo no Espírito Santo, de levar esse batismo para todos aqueles que necessitam, para todos os povos, enfim, é aquilo que me chama. E essa organização, toda essa estrutura da própria renovação é aquilo que me encanta mesmo, né? E não deixo de amar e achar lindo todas as outras expressões também carismáticas que, graças a Deus, nós temos, né? Porque se não fosse isso, nem todo mundo talvez se encaixaria dentro da renovação, mas uma comunidade Shalom, que também tem essa dimensão tão grande, ela vai ali expressar muito mais daquele Cristo ressuscitado, dessa alegria que contagia tantas as pessoas, que nós vivenciamos aqui, mas também nós vivenciamos de uma forma diferente. Diferente, né? E isso se estende para todos, né? A Canção Nova, como veio também com essa missão de falar um pouco mais da segunda vinda de Jesus, né? E esse trabalho nas redes sociais. Imagina, a gente não teria como abarcar tudo isso, abarcar todas essas vias. Então, o Senhor chamou comunidades para isso, né? Cada um tem o seu chamado, né? O coração abrasa por aquilo que o Senhor escolheu, né? E louvado seja Deus que você já encontrou, né? E assim, uma vez eu ouvi que a renovação ela era uma pesca, né? Para esse primeiro encontro com Deus, a renovação é uma pesca. E louvado seja Deus, porque acontece de a pessoa se encontrar, ter esse primeiro encontro com o Senhor, mas não se identificar. Sim. E que é normal, mas nós somos uma igreja una. Então tá tudo bem nesse sentido, né? E migra para algum outro carisma e vai se encontrando, mas lembra-se que o primeiro encontro foi na renovação, né? Sim. Então, assim, a missão da renovação é muito bonita nesse sentido desse primeiro encontro. Eu acho isso muito interessante, né? É a porta de entrada para muitas pessoas que posteriormente não vão se identificar com isso, e também é um lugar de aprofundamento daqueles que se identificam, porque
eu vejo que às vezes pode haver uma questão de que você acredita que por ser essa porta de entrada, muitas vezes não dá para se aprofundar ali dentro da renovação, mas na verdade dá muito, né? Aqueles que são chamados a serem esses evangelizadores através da renovação, eles têm um caminho de aprofundamento muito grande também, né? E é necessário que tenha, Sim, porque tem os outros, né, que virão, eles precisam Isso. também, né? Então tem que ter como é que a informado. gente vai, né, anunciar algo que eu não sei? Então, aqui a gente tem também a nossa oportunidade de aprofundamento, de realmente estudarmos mais a Santa Igreja, né? E isso é belo, porque é justamente isso. Aqueles que vão estar aqui como conhecer, ter esse primeiro encontro através da renovação, pode ser que eles não se aprofundem aqui dentro, mas eles vão para um canto onde eles vão poder se aprofundar. E quem escolhe ficar tem muita oportunidade também de crescer na fé através da renovação. Então, é perfeito, assim, eu vejo assim Completo, como né? uma graça mesmo. Completa mesmo. Assim, a gente sabe que tudo é graça de Deus, né? Eu acredito que você vai falar sobre isso, mas assim, hoje, o que é que faz você realmente permanecer no grupo, né? Porque a gente sabe que o ministério, ele sustenta, né? Mas tudo é graça de Deus, mas eu quero que você fale um pouco disso, né? Do que realmente sustenta até hoje, né? Já 10 anos. Sim. Porque é muitas coisas, né? Que já aconteceram. Eu vejo muito que cada um vai ter, né, a sua forma de perseverança, assim, aquilo que te faz perseverar, mas a minha via mesmo sempre vai ser o amor. Então, como eu experimentei disso, como eu disse, eu não posso me desvencilhar disso. Então, mesmo que muitas vezes a gente vai estar cansado, tem aí, não, o grupo de oração, ele é a nossa missão principal, mas ele não é a única que nós temos, né? Então, durante a nossa semana, muitas vezes a gente sai 3 vezes para fazer missões. Então, existe aquela questão de você ter um compromisso e um cansaço físico, às vezes, mas quando a gente chega aqui no grupo, que a gente vê pessoas novas chegando, vivendo essa experiência pela primeira vez, aqueles que estão perseverando e que estão crescendo ali na fé através do grupo de oração, tudo isso transforma a nossa vida, assim, a gente se sente grato de fazer parte, né, de sermos peça que o Senhor escolheu para também tocar no coração de tanta gente, né? Então, é uma coisa que você pode vir cansado e muitas vezes eu digo que Deus, assim, Ele permite. Eu experimentei isso muitas vezes na minha vida, assim, de que o Senhor permite que a gente viva até coisas que a gente, quando chegar no grupo de oração, a gente vai ter a resposta de Deus. Então, uma tristeza mais profunda naquela semana, às vezes Deus permite que você viva para quando você chegar no grupo de oração, Ele falar ao teu coração, porque senão você não abriria o coração para ouvir aquilo daquela pregação. Então, muitas vezes isso acontece. E tipo, atualiza a presença de Deus. E como é que eu não vou querer viver na minha vida a presença de Deus de forma atualizada, de forma assim tão viva, né? Então, o grupo de oração para mim é isso. Todas as vezes que eu venho aqui, eu vejo o porquê que eu estou aqui, né? Então, ela é essa célula que me fortalece, né? Me trouxe tantos irmãos, tantas pessoas que eu posso compartilhar a minha vida, me trouxe um ministério que eu vejo sentido, assim, que traz beleza em todas as formas da minha vida e me dá a oportunidade de ver pessoas crescendo na fé, que é isso que é o mais importante, que é ser esse hospital de campanha, muitas vezes, né? Que pessoas chegam ali sem saber o que fazer, sem ter muita noção do que está acontecendo, só com o coração tão ferido, e saber que o Senhor escolheu a gente para estar ali acolhendo aquelas pessoas para mim, o que faz realmente tudo transformar mesmo. E isso é muito importante, né? Citar sobre isso, porque, assim, a renovação, ela é muito acolhedora. Né? Ela é muito acolhedora e eu acho que essa questão do louvor, né, que já é uma coisa muito própria, né, dos ciclos carismáticos. Então, isso. assim, essa questão do louvor inclui muito aquela questão do abraço seu irmão. Então, isso a pessoa vai se sentindo pertencente, né? E depois o Senhor vai agindo e a pessoa vai. E é muito gratificante a gente ver, né? Eu estou com um pouquinho de tempo, mas assim, quando eu vejo assim, algo que estava na Vida Nova, né, e já está iniciando, já está fazendo um processo formativo, louvado seja Deus, Senhor. E eu poder ver isso é muito gratificante, né? A gente já está chegando ao fim do nosso podcast, né? Mas eu queria saber, Marcela, agora, para você passar uma mensagem para os jovens, né? Você já com uma boa experiência, mas, assim,
da questão da vida de comunhão com o nosso Senhor, né? Que é muito importante, como a gente já havia falado, né? Dessa questão da vida interior, que se não tiver isso, a gente não consegue, né? Então, nesse sentido dessa vida de comunhão, como é que a gente pode seguir? Sim. Então, gente, assim, o que eu posso deixar de mensagem para você, jovem, para você que tem esse chamado, assim, ou então está sentindo a falta, né? Às vezes, um sentido na vida, algo que te preencha de verdade, né? Venha, se dê essa oportunidade, né? Se dê essa oportunidade de ser amado por Deus, porque o Senhor, Ele nos ama de formas muito especiais e que a gente não experimenta em nenhum outro lugar, né? Então, aqui na Renovação foi onde eu encontrei esse amor e eu acredito que é uma oportunidade também para que você encontre e que você possa perseverar a partir desse momento em que existe esse primeiro encontro, existe esse encontro pessoal onde o Senhor vai falar ao teu coração, onde você vai conhecer Ele de verdade. Persevere, né? Viva essa graça diariamente. Nossos grupos de oração estão aí para isso também, para que a gente tenha um espaço também para em comunidade viver essa graça e também que você possa viver isso no seu dia a dia, né? Fecha a porta do teu quarto, ora lá em segredo, né? Muitas coisas a gente às vezes não quer compartilhar ainda porque ainda mexe com a gente, mas o Senhor é esse ouvido, né? Esse ouvido amigo e na verdade um ouvido paterno, né? Que vai cuidar de você em todos esses sentidos e te dar aquilo que você precisa. Muitas vezes não é aquilo que a gente espera, mas é aquilo que vai fazer realmente você ter esse sentido na sua vida que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Então, eu espero que você se dê essa oportunidade de ser amado por Deus e que possa perseverar dessa forma, porque não existe um limite, né? Sempre o Senhor vai querer que a gente esteja cada vez mais próximo dele. E isso engloba muitas graças que o Senhor quer derramar sobre nós. Então, todo dia é dia de dar um sim ao Senhor. Eu acho que hoje a maior dificuldade assim, do jovem para vir para o grupo de oração não é nem tanto assim, por não ter vontade. Uhum. Hoje eu acho que já não é tanto disso, mas a questão da vergonha. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que o inimigo de Deus, acho que tem trabalhado muito, né? Ele dá a coragem para fazer as coisas erradas, né? Mas para buscar ao Senhor, né? Tem essa certa vergonha, porque eu acho que na cabeça já das pessoas é tipo assim, esse pessoal aí já é santo, né? Uhum. Então, assim, tem muito essa vergonha de vir participar. Então, Marcela, nesse sentido da vergonha, então, queria que você desse também uma mensagem para esses jovens que têm vergonha, né, de vir. Uhum. Né? Então, para você que tem essa vergonha, né? Muitas vezes ela acontece tanto dessas pessoas que ainda não tiveram esse encontro ou que ainda não despertaram esse desejo, né, de terem esse estranhamento dessa decisão que você quer tomar, mas também muitas vezes acontece por esse sentimento de que se eu pequei, se eu errei, eu não sou digno de estar ali, né, de estar próximo de Deus. Mas a gente tem que trazer esse entendimento para nós de que quanto mais pecadores nós somos, quanto mais frágeis nós somos, mais perto de Deus nós precisamos estar. É Ele quem vai nos dar esse auxílio, é Ele quem vai nos trazer os caminhos certos. Então, se eu, por meu erro, pela minha incapacidade, né, ali naquele momento, sinto que eu devo fugir de Deus, eu não vou conseguir estar próximo do amado de verdade, eu não vou conseguir me restabelecer, voltar para os caminhos certos, porque eu vou estar tentando lutar com minhas próprias forças, né? E o Senhor é quem vai nos dar essa graça. Sozinho nós não somos nada, né? Então, vence essa vergonha, venha para cá também, venha participar dessa graça que é viver em comunidade buscando o céu, porque nós todos estamos nessa busca, nós todos estamos tentando a cada dia, né? Dando um não para o pecado, para as nossas falhas e dando um sim para Deus a cada dia, né? Então, todos nós estamos vivendo isso cada dia. Se permitir, né? Ver essa experiência. Uhum. É tudo, quando a gente tem esse primeiro contato, é tudo muito novo, né? Mas não se torna estranho. Sim. Porque quem conduz é o Senhor, né? Então, é algo muito suave que talvez a princípio pareça um pouco estranho, mas logo cessa aquela estranheza, né? Uhum. E porque é o Senhor que conduz. É o Senhor que vai conduzindo, né?
E agora, se aproximando do fim, então eu queria pedir para Marcela cantar uma música, né? E vamos ter uma participação especial do coordenador do grupo Nova Geração, né? Ele vai tocar e a Marcela vai cantar, então Vamos lá, meu coordenador. Vamos lá ouvir, não é? Um pouco do dom da Marcela. E do nosso coordenador também, que toca, né? Faz parte do ministério. Coloca também, então né? para ele falar um pouquinho, né? Dar uma boa noite para nós. Boa noite, tudo bom? Tá aqui desde o início, né? Acompanhando, avaliando tudo. Tudo bem. Que música bonita, né? E ela retrata justamente aquilo que a gente tem que fazer, né? Esperar no Senhor, confiar com esse abandono, né? Como Santa Teresinha fala. Então, também quero agradecer ao Everton por ele ter participado, não é? Mostrado seus dons aqui para nós. Sim. Muito Deus lhe pague, Everton. Então, agora, chegando nessa reta final do nosso podcast, né? Então, quero agradecer, Marcela, a você pelo seu sim, principalmente pelo seu sim a Deus, né? Porque através do seu sim, muitas outras almas puderam ser alcançadas, né? E louvado seja Deus por você ser perseverante. Eu espero que você continue, né? Continue de cada vez mais frutos para a renovação e principalmente para o Senhor, né? Então, nesse momento final, a gente preparou uma lembrancinha para você. Eu espero que você que goste. lindo! Eu Muito espero obrigada. que você goste, né? Tem a ver com um pouco que a gente falou, né? Perfeito. Espero que você pra abrir goste. agora? Não sei, se você quiser. Faz um pouco de sentido, né? Santa Teresinha, então. Lindo, São Luís e Santa Zélia. Também estão aí fortes na minha caminhada. Com a graça de Deus. Então a gente quer agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final ouvindo nessa partilha que foi tão proveitosa para nós, né? Principalmente para nós. E também acredito que vai ser para vocês também, porque foi bastante coisa que a gente conversou aqui hoje, Sim. né? Então, obrigada por ficar até o fim. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Agradecer ao nosso Senhor por permitir, né? Preparar todo esse espaço, né? Por a gente conseguir preparar, por nós estarmos aqui. Louvado seja Deus. Então, Amém. é isso, né? Então, aguarde os próximos que virão. Que Deus os abençoe. Amém. Tchau, Até pessoal. o próximo. Então eu encontrei aquele que deu a vida por mim.